Boa noite. Eu quero agradecer inicialmente a presença dos companheiros de trabalho, corretor de imóveis, ao presidente Viana e os demais diretores que deram essa oportunidade de discernir sobre a matéria da responsabilidade civil para a profissão. E quero enaltecer também a presença aqui do senhor Gilmar dos Santos, presidente do Cresce de Santa Catarina, que está aqui logo atrás de nós. É um privilégio recebê-lo aqui. Isso demonstra a importância do Cresce do Estado de São Paulo. Aliás, o Estado de São Paulo é um dos norteadores do mundo, em todos os sentidos de progresso, economia, negócios, imobiliários, investimentos, etc. Companheiros, eu gostaria de explicitar que as perguntas prováveis ficarão para o final, porque a gente precisa discernir sobre a matéria responsabilidade civil, porque trata de vital importância no desenvolvimento do trabalho do corretor. Eu tenho como primícia, e acredito piamente nisto, que as duas principais colunas que sustentam a sociedade de qualquer país, a família e a propriedade. A propriedade que nós estamos relacionados no desenvolvimento do nosso trabalho. A propriedade, ela, por causa da busca da propriedade, se causa, como já houve, até de país para país, ou locais, convulsão social pela propriedade, como acontece aqui mesmo no nosso país, a busca da propriedade. Todos sonham em ter uma propriedade. Então, certamente, a propriedade é um dos alicerces que garante a segurança jurídica, que é a certeza do direito, garante o Estado democrático de direito do país e dá garantia à sustentação, à garantia da sobrevivência não só dos corretores que labutam no dia a dia, mas de toda a sociedade, pois a propriedade tem caráter social. E ainda, além dessa importância da propriedade, nós sabemos que a propriedade dá origem a um outro instituto, que é a empresa. A empresa, com base na Constituição, deriva da propriedade. E a propriedade e a empresa têm função social. Por os interesses difusos e coletivos, direitos fundamentais do homem. A empresa, com essa função social, então nós podemos citar, mais a existência do corretor. Porque para ter a imobiliária, que é uma empresa, precisa ser corretor. Então, veja a importância do corretor na sociedade. Eu vou até mais longe. Assim como o advogado tem um munus público de zelar pela paz social através da busca da defesa do cidadão, em relação à propriedade, eu acredito que o corretor tem munus público. Devemos ser orgulhosos dessa posição de corretor, porque nós ajudamos a sustentar a sociedade. Então, nós devemos zelar por essa profissão e pela entidade que tem teleologicamente a função de buscar a paz social. Responsabilidade civil
ela é muito importante. Ela é uma matéria emocionante. Por quê? A responsabilidade civil, ela mexe com toda a sociedade. Qualquer ação do homem, a responsabilidade civil está relacionada com a pessoa. Todas as pessoas da sociedade. Falou, agiu, deixou de agir, porque a omissão também cria relações jurídicas, cria prejuízos ou danos, e toda a sociedade tem que responder às prerrogativas da lei, as leis cogentes que estão no país. Então, a responsabilidade civil, um ponto é pacífico já. Sem o dano, sem o prejuízo, não se pode falar em responsabilidade civil. Está no Código Civil, artigo 927. É preciso discernir sobre a importância da responsabilidade civil. Porque quando o profissional, corretor de imóvel, está lutando no seu dia a dia, em busca do seu progresso, e, consequentemente, de toda a sociedade, porque o trabalho enobrece a si e à sociedade como um todo. Responsabilidade civil, podemos conceituar de uma forma bem simples o que é responsabilidade civil. Vários doutrinadores já discerniu sobre a responsabilidade civil de várias formas o seu conceito. Vamos simplificar a forma. Só um detalhe, eu não vou usar rebuscamentos jurídicos, nem buscar grandes técnicas de oratória ou processos dialéticos e retóricos, porque o objetivo, como eu sou um simples corretor, como todos, trabalhador, nós estamos na labuta do dia a dia, eu vou falar para corretores. Não vou buscar diálogo, o juiz já vai discernir bem, até meu professor sabe muito mais do que a gente, mas eu vou me dirigir a todos os corretores de todos os países, todos os níveis. Com a palavra simples e objetiva. Então, voltamos. Responsabilidade civil. Podemos definir, conceituar da seguinte forma: a norma cria, determina de forma cogente a obrigação que uma pessoa tem mediante seu ato, sua ação ou omissão, ou de alguém que está sobre a sua responsabilidade, pai, filho, tutor, tutelado, etc. Animal que lhe pertença ou coisa que pertence a ele. Essa pessoa é obrigado a ressarcir diante da responsabilidade civil. Quando uma pessoa age, pratica uma ação ou uma omissão, porque a omissão, muitas vezes, ele tem a obrigação de não fazer, ele faz. Ele tem o dever do cuidado e não o faz. Ele omite. A omissão também causa responsabilidade civil, causa dano. Porque a norma determina que faça isso ou deixe de fazer aquilo. Está no direito material, que é o Código Civil. Então, nós temos que cumprir com essas obrigações cogentes que está na lei. A responsabilidade civil, ela abre duas vertentes. Ela abre um caminho, responsabilidade contratual, que é o que nós estamos relacionados, inclusive a corretagem faz parte de uma espécie no Código Civil de contratos.
Quando se faz alguma coisa, conversa com alguma coisa, eu quero comprar um imóvel, já tenho para te mostrar, já está criando uma relação jurídica contratual, embora verbal, que pode ser tácita expressa depois. Ela é tácita, passa a ser expressa, dependendo da vontade das partes. Então, a responsabilidade civil abre uma linha da responsabilidade civil contratual e abre outra linha que é mais genérica, que é a responsabilidade extracontratual. Enquanto no contrato, inclusive eu quero lembrar que no contrato existe alguns institutos que se deve levar em conta, já que nós lidamos no dia a dia com um contrato. O caso do Pacta Sant Servanda. Pacta Sant Servanda, que quer dizer, em tradução aberta, livre, quer dizer, contrato faz lei. O contrato faz lei, mas cabe um alerta. O contrato faz leis desde que não fira as normas constituídas do ordenamento jurídico nacional. Então, cria leis o contrato? Cria. Mas nós devemos lembrar um outro instituto, que é o Rebus Sic Stantibus. Quer dizer, teoria da imprevisão. Vamos falar de uma forma simples e compreensível. O Código de Clovis-Bevilacqua, de 1916, até agora, no final de 2001, quer dizer, o código que vigora, que entrou em vigor agora em 2002, que é o novo Código Civil Brasileiro, do Miguel Reale, até ali, quando as partes faziam um contrato, era um Deus nos acuda. Tinha que correr atrás. O senhor escreveu, assinou o contrato, não tem conversa. O senhor tem que cumprir. Mas a evolução da consciência dos doutrinadores, dos cientistas do direito, Miguel Reale, que nós devemos homenageá-lo, pois era uma figura ilustre, maravilhosa. Conheço pessoalmente, já vi muita palestra dele, maravilhoso, inteligentíssimo. Foi criado a condição da teoria da imprevisão no Código Civil de 2002, porque o Rebus ele era mais antigo. Essa teoria da imprevisão quer dizer o seguinte, vamos dar um exemplo. Uma construtora, uma empresa construtora recebe a incumbência de fazer uma construção. 20 milhões de dólares, vamos supor. Fechou? Faz o contrato. Lembra-se do Pacta Sant Servanda. Contrato faz lei. Acontece que quando vai fazer as perfurações no solo, ou descobre que ali, na verdade, aquele terreno não foi captado todas as informações na análise, ou deram uma vacilada, e era uma espécie de brejo. Ou tinha uma pedra imensa naquele terreno. Então, precisava um investimento muito maior, uma demanda de tempo maior e serviços técnicos para perfurar. Se é pedra, tinha dificuldade de construir ali naquela pedra, tem que furar tudo. Se era brejo, a construção, todo mundo sabe que o alicerce é mais fundo, senão o que está para cima da terra não funciona. Cai, vira. Tanto que cai prédios no Brasil por causa desses motivos. Falta de responsabilidade. Constroem-se à busca do objetivo de ganhar dinheiro, não interessando os meios, mas interessando os fins. Isso não é dignificante. Tem um contrato? Tem. Faz leis? Tem. Só que agora
tem a teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão vale também para contrato de consumidor, qualquer contrato que se faz na área imobiliária. Quando é em dólar, tem o perigo do dólar subir mais. Então, a imprevisão ela é taxativa. É preciso repensar, rediscutir o contrato. E tem um motivo para isso. No Código Civil brasileiro, nas nossas leis brasileiras, não se permite o enriquecimento sem causa, ilícito. Por que você fechou X valor? Sua empresa vai lá, prestador de serviço, em vez de demorar 1 ano para fazer uma obra, tem que demorar 3. Tem a folha de pagamento, tem um custo operacional, tem os investimentos fundamentais para essa obra. Por que o homem receberia lá, o dono da obra, o que encomendou, que fez o contrato, por que ele merece esse privilégio? Então, precisa repensar um contrato. Então, quando o corretor fazer um contrato, já lembra disso, teoria da imprevisão. É preciso tomar cuidado quando faz um contrato, porque também tem a cláusula de adesão. Não adianta pôr lá no contrato, olha, o senhor vai pagar tanto, e se o senhor não pagar, depois da 20ª prestação, se não pagar, o senhor não recebe nada de volta, porque aqui na nossa imobiliária ou na nossa construtora, o papo é esse. Perde tudo, você não pode deixar de pagar. Contrato não pode ter. Sabe por quê? Porque nós temos a Lei 8.078, Lei 8.078 de 90, que é a Lei do Consumidor. Tem proteção contratual lá também. Ele pode revisar o contrato, porque o benefício principal é do consumidor. E nós somos prestador de serviço. E como a lei do consumidor tem caráter público, ele zela pela sociedade, muitas vezes injusta, porque muitas vezes as leis são criadas por controle político, para criar aquela situação de populismo. Ah, eu crio a lei. Acontece que não funciona bem assim. Porque a lei, por mais severa que ela seja, ela não pode destruir as estruturas. A estrutura mantenedora da sociedade. A empresa, já imaginou se o juiz decidisse tudo a favor do consumidor de uma forma assim, vamos dizer, até usar um adjetivo mais simples, alocado? Não, tem direito, acaba com a estrutura. Então, o contrato, ele tem que ser zelado. Agora, qual o principal ponto a ser analisado quando se faz um contrato, o corretor ou a empresa imobiliária, em relação à responsabilidade civil? O corretor, e todos nós sabemos que os corretores são inteligentíssimos. São pessoas preparadas. São pessoas que têm a mente no horizonte. Ele sabe de tudo. Então, lá no 723 do Código Civil, que nós vamos falar logo, logo, ele sabe que tem um erro, que tem um dolo. Muitas vezes, ele fica quietinho. Eu preciso ganhar comissão. Eu preciso viver. Nós sabemos disso. Mas ocorre que existe a responsabilidade civil. Então, quando não age com cautela, com princípios da boa-fé, o contrato vai ser cancelado, o cliente vai ser
protegido pela lei, numa petição judicial, numa inicial que o advogado faz, enaltecendo o consumidor daquele serviço que presta o corretor, dizendo e falando da hipossuficiência do consumidor, pois ele não tinha discernimento suficiente de compreender todos os detalhes do contrato. Então, eu fiz essa alerta aqui nessa linha do contrato e vou passar pelo caráter geral da responsabilidade civil, que é a responsabilidade civil extracontratual, é aquela do dia a dia. É que a consubstanciação do direito na responsabilidade civil tem essa linha que vem pela contratual. Então, veja bem, nós sabemos que a Constituição Federal está no pico das normas. Então, tem um triângulo. O triângulo aqui em cima. O triângulo, a Constituição está lá em cima. Embaixo estão as leis infraconstitucionais, que de uma forma estricto sensu ou especificamente de cada assunto é que regula aquilo que está de forma genérica na Constituição. A Constituição diz, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Aí as leis, depois, pelo Congresso Nacional, cria as leis, o Estado, o município cria as normas, que fica embaixo. E lá na Constituição Federal, tem umas indicações sobre responsabilidade civil, no que tange, por exemplo, ao dano moral, ao dano material, onde? Artigo 5º, incisos 5 e 10. Incisos 5 e 10. Artigo 5º da Constituição, que diz, causando um dano, tem que se responsabilizar, só que de forma geral, genérica. Aí, desce para o Código Civil, uma lei ordinária infraconstitucional, que está abaixo, o infra está abaixo da Constituição. Lá no artigo 186 do Código Civil, está descrito que aquele que, por ação ou omissão, causar um dano a outrem, seja por imprudência ou negligência, voluntária ou não. Aí remete para o artigo 927 do Código Civil, que diz: aquele que provocar o dano que está inserido no artigo 186, 187, deve indenizar. Olha o perigo. Quando o juiz pega a petição, faz a tramitação processual, analisa as provas, saneia o processo e, com base no seu livre conhecimento, chega à conclusão que realmente o réu está errado. Que pode ser nós, pode ser qualquer um. O que ocorre? Responsabilidade civil. Então, o dano é sinônimo de prejuízo, causada por ação ou omissão de alguém. Deve responder por dano material e dano moral. Falando em dano patrimonial, o dano patrimonial é a diminuição, até a palavra ajuda, do patrimônio da pessoa, dos bens da pessoa.
Porque o dano é uma violação ao bem jurídico da pessoa também. Ou dos bens patrimoniais. A pobreza diminui a riqueza que a pessoa tem. A pessoa tinha X condições, diminui. Quando se pratica um dano para a pessoa, cabe ressarcimento. Agora, o ato ilícito, que está no artigo 186 do Código Civil, causar um dano a alguém, esse dano também pode ser causado por um ato lícito. Aí alguém podia perguntar, mas como? Eu estou agindo dentro da lei e eu causei um dano? Não estou entendendo. Está parecendo um assunto paradoxal, como? A lei diz que eu posso, mas mesmo assim eu estou praticando um ato ilícito? É possível. O artigo 187 diz que, do Código Civil, 187, aquele que tem direito de agir e extrapola nas suas ações, teve uma ação com abuso de direito. Então, a gente pode buscar o nosso direito, mas não com abuso de direito. Quando vem no dano sobre o ressarcimento, existem duas espécies de dano. Aí nós abrimos mais duas linhas. O dano patrimonial e o dano moral. Até um tempo atrás, dano moral nem poderia se pensar no Brasil. Porque falavam assim, dano moral é uma fábrica de dinheiro. Ah, agora tudo é dano moral? Aí expandiram o dano moral para o dano moral coletivo. Os doutrinadores, mesmo os doutrinadores, que são aqueles advogados, juízes, promotores, que escrevem livros de sobre dano moral, tem uns que pecam em afirmar que o dano moral é dor, é sofrimento. Hoje, a consciência do dano moral tem uma evolução, porque o dano moral coletivo, ele alcança os interesses difusos, específicos da sociedade. Os interesses metas individuais. Interessa o coletivo, o difuso, o geral, interessa toda a sociedade. No caso do ambiente, por exemplo, do meio ambiente. Porque gera dano moral. E ainda teve outra evolução. A empresa também tem direito ao dano moral. Por quê? Porque ele tem um nome a zelar. Ele investiu, aquela empresa investiu, através de seus representantes, investiu milhões, muitas vezes, para criar a imagem dele, criar o nome. Ele merece. Então, nós, corretores, vamos ter o cuidado de nunca falar mal de uma empresa, publicamente. Porque pode sobrar a responsabilidade civil sobre o dano moral. Então, esta nova compreensão do dano moral de forma difusa, fundamental, não só dor, porque, olha, veja bem, dor, sofrimento, são consequências. Não é, está lá nos livros, pode pegar na livraria, está lá. Dano moral é a dor, é o sofrimento do cidadão, não é. Isso é consequência. É muito mais importante esse processo que transcende o entendimento só das consequências, falar das consequências. É bom lembrar que o corretor de imóvel, ele lida com sonhos. Olha a responsabilidade de um corretor de imóvel.
Nós não vendemos um imóvel apenas. Nós não vendemos um imóvel apenas. Olha, essa é a casa maravilhosa. Nós realizamos sonhos. Basta mergulhar dentro de cada um de nós mesmos, intrinsecamente, lá dentro, e fazer uma reflexão, desenvolver um processo cognitivo, nós vamos descobrir que até nós temos sonhos de ter um imóvel, de melhorar o imóvel, de comprar 2 imóveis, de comprar 3, eu quero 10. Todos nós, corretores. Agora imagina, vê se o juiz não vai condenar se não agir com cautela, com respeito pelo consumidor. Porque aquela família que muitas vezes procura o corretor, guardou o dinheiro, deixou de comer carne. Ele tem aquele sonho de conquistar o seu imóvel. É o bem maior fora a vida, que a vida é o bem maior. Está consubstanciado no artigo 5º da Constituição que a pessoa tem direito à vida, mas tem direito à propriedade. Aí aquela pessoa com a criança, com a sua esposa, chega lá simples, muitas vezes, desconhecedor das prerrogativas da lei e do meio imobiliário, fala com aquela simplicidade para o corretor, mas interessa... Não, os corretores não agem assim. Eu conheço corretores maravilhosos. Pensa com calma, eles põem o sofrimento para si até. Compreende isso a maioria, para ser sincero. Tanto que o Cresce, que tem a função de fiscalizar e garantir a estabilidade e o direito do trabalho do corretor. Nós devemos ajudar o Cresce. Aquela família chega lá, simples, fala, senhor, eu estou querendo comprar uma casinha. Só que pode ocorrer que aquela casa está eivada de defeitos. E o corretor pode não falar o que está escrito no 723 do Código Civil. Não zela. Ele espontaneamente, ele não esclarece para o comprador. E sabe o que nós fazemos, caros companheiros, corretores de imóveis, como outros profissionais também, advogados, várias pessoas, vários profissionais, nós implacavelmente, na busca do nosso ganho, podemos agir com uma fé ludibriar e vender aquele imóvel que ele poderá perder. Isto é triste, melancólico, profundamente injusto. É o sonho que se esvazia no tempo. Então, dano moral como consequência. Então, tem um dano penal. Posso citar, eu vou aproveitar a sua deixa e já completar. Obrigado. Além da responsabilidade civil, quando se pratica um ato que pode caracterizar, por exemplo, no artigo 171, estelionato, quando um corretor compactua com uma construtora ou um grupo de investimentos para vender um empreendimento que nem está aprovado na Caixa, mas eles fazem a publicidade abusiva que está na lei do consumidor também, e o corretor compactua com aquilo, pode ter formação de quadrilha, apropriação indébita, pode ter o artigo 171, que é estelionato. A pessoa vai ser responsável criminalmente. Até aproveito essa deixa
para explicar que desse listo penal surge também a responsabilidade civil. Olha só as coisas como é que são. Sabe por quê? Porque no Código Penal, quando está tramitando lá na Justiça Criminal, corre em paralelo ou pode aguardar, o processo civil pode aguardar a decisão do juiz penal. Por quê? Foi boa a dica novamente. Por quê? No penal, uma vez condenado, já é um documento. Aliás, teve uma modificação na lei atual, recentemente, acho que 2008, se não me engano. Teve atualmente o juiz penal do criminal, ele arbitra uma indenização que poderá até subtrair da ação civil posterior que vai entrar. Mas uma vez condenado lá no penal, já está servindo aqui para o juiz do civil. Não há discussão. Foi provada a autoria. Foi condenado. Acabou o processo lá. Os recursos se findaram. Não dá mais para recursar, para pedir, pelo amor de Deus, está tudo errado. Não. Venceu os prazos, foi para o penal, leva a decisão do juiz, a sentença. Entra com a ação ou já está correndo a ação penal, só está esperando esse documento da Justiça Criminal. Muitas vezes pode ocorrer no penal da pessoa não ser condenada no penal, mas responder por responsabilidade civil no processo civil. No caso de uma pessoa, por exemplo, que seja, vamos dizer, um índio, uma criança, um menor de idade, um inimputável. Não dá para imputar a pena nele, porque ele não é culpado. Ele tem excludente de ilicitude. Ele pode ser absolvido lá na esfera criminal, mas aqui na civil pode continuar. Então, não alimente ilusões. Eu estou dando um en passant, assim, rapidamente, por causa do tempo. Não dá para ser tão específico e profundo na discussão de uma matéria, numa parte da matéria muito longa, porque há o que se discutir ainda. Então, o dano moral, voltando, o dano moral é como consequência desse novo entendimento de que o dano moral viola o direito até coletivo da sociedade. Tem que ter paz social, senão nós não venceremos, não teremos progresso e nem viveremos em paz. Há convulsões sociais. O dano moral, então, como consequência, nós podemos dizer que é o sofrimento da alma. É o vencimento, é a sucumbência dos sonhos, das expectativas. É justificado o dano moral. Pode alguém até perguntar, mas o dano moral no Brasil, o juiz trabalhista não dá, o civil está relutando de dar, se dá pouquinho. Tem uma explicação lógica para isso. Ah, mas nos Estados Unidos, uma pessoa foi num vaso lá e cortou aqui, por questão de estética, a beleza da pessoa no corpo não podia ser cortada, $1 milhão. Estamos caminhando, passo a passo, para essa evolução. Ocorre que tem uma diferença fundamental entre os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos é um país rico, com uma evolução transcendental, vai longe, vai para outros países, veio da Inglaterra. Tem um poder aquisitivo imenso, investimentos imensos, controla a economia do mundo. É claro que lá, como tem teoristas, até falam que, como os Estados Unidos é um país de maioria evangélica, eles têm um pensamento assim: ataca o bolso que ele para. Porque a responsabilidade civil tem esse princípio. Tem esse princípio de tirar a sua vontade de errar de novo. Então, vou mexer no bolso do cidadão.
Vamos tirar dinheiro dele. É pelo uso e costume, que nem um cidadão aqui do lado falou. Até estou aproveitando, eu devia ter contratado ele para ir dando as dicas para mim, ficar mais fácil. Então, veja bem. A justiça americana é com base no direito consuetudinário. Com base na lei dos costumes. Consuetudinário é sinônimo de costumes. Nós não. Nós temos a lei cogente mesmo, aquela lei ali, ó. Não tem moleza, não é costume, é que está escrito e acabou. Então, veja que o dano moral, ele é fundamental por tratar desses... E na área contratual também cabe dano moral. Deixar de cumprir o contrato sem um inadimplente. E nós, até como profissionais, agimos dolosamente, influenciamos no erro o nosso cliente, pode caber o dano moral, sim. O juiz pode entender dessa forma. Agora, o corretor, no meu entendimento, ele pode ser dono de uma imobiliária. Ele pode montar uma imobiliária. O Código Civil, no artigo 50, e no artigo 28 da Lei do Consumidor, artigo 50 do Código Civil e artigo 28 da Lei do Consumidor, determina ou dá oportunidade para o juiz decidir pela despersonalização da pessoa jurídica. Então, a pessoa está lá, qualquer empresa, viu? Mas está lá a imobiliária, vamos falar da imobiliária. Está lá a imobiliária, qual é a função dela? Tudo isso que nós já falamos, e o artigo 723, cuidar pelos interesses do consumidor, do cliente. O artigo 50 do Código Civil e do artigo 28 da Lei do Consumidor diz: é possível o juiz decretar a despersonalização da pessoa jurídica. Mas nós precisamos, certamente, compreender o que é despersonalização da pessoa jurídica. Quando se cria uma empresa, tem um capital social lá na empresa. Qualquer empresa do Brasil tem um capital social. Integraliza-se na montagem dessa empresa. Aí, quando ocorre um problema qualquer, azar do cara que vendeu 2 milhões de reais para uma empresa que tem um capital social de 10 mil reais. Está pedindo para levar cano. E acontece isso todo dia. Direto. Está cheio de gente comprando, e a pessoa manda. É gostoso vender, o duro é receber. Então, veja bem. Quando que acontece a despersonalização jurídica? Eu estava explicando o que é despersonalização da pessoa jurídica. É o seguinte: o juiz caça essa condição de pessoa jurídica da empresa lá e vai em cima do diretor, do dono da empresa. Então, ele perde o caráter jurídico e entra na pessoa, nos bens da pessoa, das pessoas que são dono da empresa. Será que o juiz está aplicando muito isso no Brasil? Tirando o caráter da empresa e passando a responsabilidade total do problema para o dono das empresas? A área trabalhista, porque tem caráter social. A área civil tem outros entendimentos. Mas eu vou falar de uma forma geral, para não ser tão específico. Coloquem-se no lugar do juiz. O juiz faz parte do judiciário, que na Constituição brasileira diz que existem 3 poderes: judiciário, executivo e legislativo, e que harmonicamente entre si
eles fiscalizam um ao outro. Mas preste atenção. O poder não é desmembrado. O poder é um só, dividido em funções: judiciário, executivo e legislativo. Já imaginou se é possível isso? Nós sabemos que as empresas abusam. É telefonia. Eu não vou citar todas. Todo mundo aqui tem problema. Já imaginou se o juiz, numa economia igual a nossa, que até eu estava falando naquela hora da indenização ser grande nos Estados Unidos, aqui porque a economia é simples. Ela é emergente. Nós somos um país emergente, nós somos fracos. Então, aqui não pode dar dano moral alto. Já imaginou se uma empresa que tem 1.000 funcionários o juiz determinar, vai pagar dano moral aí para esses 1.000 que você mandou embora, assim, tá? Inviabiliza um médio empresário ou um pequeno empresário. Já imaginou se o juiz determina, olha, esses 4 empregados aqui, eles trabalharam 12 anos, então nós vamos arbitrar aqui para cada um 50 mil? Queridos companheiros, 5.000 fecha empresas no Brasil de montão. Porque o dono trabalha 5 meses a 6 meses para pagar de imposto. Ele não tem dinheiro nem para comer, mas ele é empresário e tem que se virar. Aí vem o juiz e determina. Imagina o que ocorre no nosso país, uma convulsão social, se a empresa derivada da propriedade garante a estabilidade social. Já imaginou se o juiz resolver? Então é o seguinte, o juiz julga conforme equacionamento político. Ele julga mais ou menos assim, não dá para julgar, querer valorizar o sofrimento alheio. É complicado, isso é uma questão muito política e para se conversar em outras oportunidades. Eu gostaria de ler o artigo 723. Vocês me permitem? É muito importante falar desse artigo, que é o que controla os interesses da corretagem. Eu quero ler inteiro, porque eu não guardei de memória todo o artigo. É fundamental prestar atenção em relação à responsabilidade civil. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência que o negócio requer, prestando ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento dos negócios. Deve ainda, sob pena de responder por perdas e danos, responsabilidade civil, perdas e danos, prestar ao cliente todos os esclarecimentos que estiver ao seu alcance acerca da segurança ou risco do negócio, das alterações de valores e do mais que possa influir no resultado da incumbência. O corretor, ele não deve buscar só a sua comissão. Ele tem a função primordial de ajudar o próximo. Acredito que todos acreditam num Deus aqui. E certamente, no seu subconsciente ficará registrado se agir de má fé com dolo. E deitará todos os dias. E que se saber, se fizer um processo cognitivo, vai descobrir que se esse Deus na sua consciência existe, será um culpado por si próprio. Porque o coitado que dançou, na linguagem vulgar, popular, acabou todas as suas expectativas.
Não devemos ficar bravos quando o Cresce sai com as suas viaturas e fiscaliza lá em loco, lá no campo. A responsabilidade civil diante de uma sentença será implacável. Porque nem o que vamos pagar numa condenação não isentará, não deixará isento, porque ainda existe um registro. É metafísico isso, é lá na sua consciência. Fica registro. Eu tenho esse carro, eu tenho essa propriedade, mas é porque eu destruí. Até concorri desleal com meus companheiros. Não importa que o outro companheiro tenha uma casa, tenha uma família, o meu negócio é ganhar a comissão. Eu não estou dizendo aqui que o Brasil e o mundo está vendo dizendo que a classe faz isso. Mas em todas as classes de trabalho ou social tem gente que faz coisas erradas. Não quer dizer que nós vamos... Por isso que o Cresce existe, para fiscalizar isso. E tem tomado medidas, eu tenho assistido e fiquei sabendo de diligências aí, coisas impressionantes. Numa palestra anterior aqui no Cresce, tinha um cidadão ali sentado, em São José dos Campos, um corretor. Ele estava na dúvida. Eu sei que a construtora está mentindo. Ela não está totalmente legal. Eu tenho culpa? Se o corretor saber, ou qualquer um souber, saber na sociedade, saber que está acontecendo uma coisa ilícita ali naquela construtora, e você está lá ostentando a posição de corretor, representando uma instituição de moral nesse país, porque o corretor não é o corretor isolado, lá o seu João, o seu José, o Djaniro, o Antônio, o Joaquim Ferreira, não. Quando alguém erra na sua profissão, ninguém vai dizer, o João é um mau corretor. Sabe o que eles vão dizer? Corretor não presta. É justo, o senhor que é honesto, trabalhador, respeita as prerrogativas do Cresce e da lei, e da dignidade humana. Porque lá na Constituição brasileira, no artigo 1º, está escrito que a lei no Brasil respeita, lá no inciso 3 do artigo 1º, respeita-se a dignidade humana. E a dignidade humana, embora cada um tenha o direito à dignidade humana, se nós olharmos pela sociedade, sei lá, os 190 milhões de brasileiros, meu amigo, a dignidade humana está falando de uma forma coletiva. Não envergonhamos hoje, não pratiquemos atos que envergonham a nossa consciência e a Deus se acredita, mas não destruímos o nosso país. Rui Barbosa, quando escreveu Oração aos Moços, que ele foi lá nos formando em Recife, Recife ou São Paulo, não lembro bem. Na universidade aqui na... Você veja que lá nos começos do século passado, o Rui Barbosa falou uma frase. Diante de tanta nulidade, diante de tanta falta de moral, eu tenho vergonha de ser honesto. Queridos irmãos, queridos companheiros de trabalho, não vamos entrar nesta ação avassaladora, porque a moral está intrinsecamente aí no seu espírito, no nosso espírito. Mas a ética,
faz parte do nosso trabalho no dia a dia. A ética e a moral estão aliadas no nosso vivenciar. Nós devemos pautar sempre pelo trabalho para evitar prejuízos nos seus bens particulares, porque a responsabilidade civil vai nos seus bens particulares. Acredite, a execução, quando ela dá ordem, o oficial de justiça já chega determinando, vou levar esse carro, vou levar esse carro, vou levar esse carro, vou levar essa máquina aqui, não quer saber, meu amigo. É o computador, é lá na sua imobiliária. Falando em imobiliária, que está envolvido o corretor também por consequência natural das normas. O dano moral tem a ver com o comportamento do profissional em campo, da imobiliária. Como? Entra uma senhora bonita lá na imobiliária ou o corretor, usando da prerrogativa que é lhe dado pela lei e pelas normas do Cresce. Ele adentra no lar da pessoa. E, circunstancialmente, ao ver dos olhos dele, aquela senhora é muito bonita. Aí ele passa a olhar, não o imóvel, ele mostra a dirigir os olhos para outro lado. Pode caracterizar o assédio sexual lá na imobiliária ou na sua ida na visita ao imóvel. Você está violando o direito da pessoa, a imagem. Está lá no artigo 5º, incisos 5 e 10 da Constituição. Violou a imagem, dano moral. Pois é, o caso do... Não posso citar o nome, não podemos citar o nome da pessoa, porque... Mas tem casos aí, médicos, corretor de imóveis, existe. Basta olhar a situação por aí do advogados, tem vários profissionais que agem, pode agir. Eu não conheço nenhum caso de corretor que faz isso, mas pode ocorrer porque o ser humano pode fazer isso. E eu vou já terminando, mas eu preciso citar o caso da imobiliária. A imobiliária, quando ela está prestando trabalho, tem 2 institutos que nós temos que ver na responsabilidade civil. Se ela é subjetiva ou se ela é objetiva. Na lei do consumidor, pode ser subjetiva ou objetiva, dependendo das circunstâncias, mas é mais objetiva, por causa da hipossuficiência e do caráter público da lei do consumidor. A empresa, o profissional, presta um trabalho, a responsabilidade pode ser objetiva. Não interessa discutir a culpa. Interessa discutir que tem que pagar. No parágrafo único do artigo 927, eu quero ler esse parágrafo único do 927 do Código Civil para dar uma ideia numa posição. O 927 é aquela que obriga o ressarcimento no caso de praticar o dano do 186 e 187. Já achei aqui, não vou tomar muito tempo. Desculpa aí que abri a página. Eu precisava ter um assessor aqui, viu? Não só das dicas, mas também de mexer no código. Parágrafo único. Haverá obrigação da reparação ou dano independentemente de culpa. Responsabilidade civil objetiva. Independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco aos direitos de outrem. A empresa,
é responsabilidade objetiva. Nós temos o artigo 6 da Lei do Consumidor também, que fala no inciso 5. Eu queria citar também esse artigo. Ô, Joaquim, você tem que dar uma ajuda aqui. Artigo 6. São direitos básicos do consumidor. A efetiva prevenção e reparação do dano patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Também é objetiva a responsabilidade do Código Civil, porque tem caráter público. E a subjetiva é preciso descobrir o nexo de causalidade na subjetiva. O hospital, responsabilidade objetiva. O médico, se a culpa for dele, o caso aconteceu com ele, pode ter a responsabilidade subjetiva. Precisa ver o nexo de causalidade entre a ação e o dano. Provou isso, responsabilidade subjetiva, pelo 186927 do Código Civil, ele vai ser responsável. Agora, para encerrar, quando nós praticamos um ato que causa um dano ou prejuízo por um ato ilícito ou lícito, ocorre o seguinte na responsabilidade extracontratual. A questão do lucro cessante, dos danos emergentes. Vamos usar o exemplo que todas as universidades dão, todos os doutrinadores gostam de dar, todos os palestrantes gostam de dar. Um taxista está lá no táxi trabalhando, nós chegamos lá, arrebentamos o carro dele. Ele tem que consertar o carro, tem que ir para o hospital, tem que passar por fisioterapia, tem que comprar remédio, tem que pagar consulta. Danos emergentes. É o do imediato, danos emergentes. Lucro cessante, ele é um profissional. Ele ganharia uns R$100, vamos supor, por dia, um taxista em São Paulo, na grande capital, porque o juiz adequa a situação. Tá? Adequa a situação. Cada região tem o seu modo de viver. Então, é o lucro cessante. Aí você é responsável pelo... Pode ver na área imobiliária também. O lucro cessante, os danos emergentes, e tem que ser pago, além do dano moral, se for o caso. E tem doutrinadores que ainda acham que o dano estético ainda tem que ser ressarcido. Isso é uma discussão muito mais profunda e polêmica. Vai acabar valendo tudo isso. O senhor é advogado? Não. Ah, tá. Vai estar estudando, hein? É ótimo. Bom, então, eu me sinto privilegiado de ter dado essas noções aqui no Cresce para os companheiros sobre a responsabilidade civil.